Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Esse é um vídeo de tiragem de lua cheia. A gente tá chegando aí numa lua cheia em Capricórnio. Capricórnio, que é um signo relacionado a metas, a trabalho, a esforço, né? Aquilo que a gente se esforça para colocar no mundo. Então, assim, né? Sendo lua cheia tá relacionado a finais de ciclo, né? Então é um bom momento para a gente colocar atenção, né, nos resultados, né, dos nossos esforços, né, nas conquistas, ou não conquistas, se a gente, né, não teve, né, se as coisas andam de uma certa forma estagnadas, mas ainda assim está estagnado é o resultado do esforço que a gente está colocando. É interessante porque, assim, essa lua cheia em Capricórnio vem aí no meio do ano. Na verdade, a gente vai ter duas luas cheias em Capricórnio seguidas, tanto no mês de junho quanto no mês de julho, né? Então a gente tá no meio do ano aí, né? Junho e julho, esse período de meio de ano, a gente tem solstício de inverno. Então é um momento realmente pra gente fazer aquele balanço, né, de meio de ano, de entender o que tá funcionando e o que não tá. E esse período se potencializa por ser duas luas cheias seguidas em Capricórnio, por ser meio do ano, por a gente estar entrando aí num solstício de inverno, que a gente acaba ficando mais interiorizado mesmo. Então é um bom momento para a gente colocar foco e atenção aí no que a gente, nessas metas, nesses desejos que a gente quer colocar no mundo aí ao longo do ano. E fazer um balanço do que precisa mudar, onde a gente pode botar mais energia, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para se sentir mais segura daquilo que a gente está fazendo realmente. Então vamos lá, vou para tiragem agora. Então vamos lá, começo tirando 5 cartinhas para esse jogo. Gostaria de lembrar que esse é um jogo coletivo, então eu estou abrindo aqui esse jogo e ele é válido para quem chegar essa mensagem. Então, se você está assistindo, está em dúvida, esse jogo vale para mim, né? Para quem que é esse jogo? É para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. E se você quiser aproveitar e enviar esse vídeo, né, com esse jogo para alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, que pode auxiliar essa pessoa de alguma forma aí, né, de botar atenção na vida, né, entender como é que são os resultados, né, entender o que está acontecendo no momento aí na vida dela, vai ser muito útil para ela e para mim também. Entendendo que, assim, né, esses jogos de iluminação, tanto de lua nova quanto de lua cheia, né, eles são jogos, né, que eles vão te dar uma boa informação, mas que é interessante que você faça esse exercício, né, de colocar atenção na sua vida mesmo, né, e como é que essas cartas, essas energias se refletem no seu momento pessoal. Então vamos lá. Eu começo perguntando sobre o nosso momento atual, né? Como é que estamos agora? Como é que tá a energia aí no momento atual relacionado a trabalho, relacionado àquilo que a gente está se esforçando para criar, né? Para colocar no mundo. 6 de paus, então, né? Essa carta aqui vai falar sobre vitória, sobre conquistas, né? Sobre realização, sobre se sentir conquistando alguma coisa. Então essa pessoa tá aqui, né, com essa coroa de louros aqui, né? Então vai falar aí desse lugar, né, de conquistas, de vitórias, né? De estar conseguindo, provavelmente conquistando, sobre a gente estar galgando espaço naquilo que a gente deseja. Em seguida, eu pergunto, né, o que a gente conquistou até agora? Então aí 10 de copas, que é essa carta que vai falar sobre plenitude, contentamento, satisfação, né? E pensando aí, né, que é uma carta de copas, então como é que a gente tá emocionalmente diante, né, desse trabalho, disso que a gente anda se esforçando, né? Isso que a gente tá tentando conquistar, né? Então a gente tá se sentindo satisfeito, né, contente, né,
Provavelmente porque ali na carta do momento atual já fala ali de uma possível vitória, já fala ali, né, que as coisas estão fluindo bem, de uma conquista com aquele 6 de paus. Então a terceira pergunta é: o que eu preciso fazer para me sentir segura e confiante em relação às minhas metas? 10 de ouro é uma carta que vai falar sobre sucesso, sobre estrutura, sobre tradição, sobre estabilidade, né? Sendo uma carta de ouros, ela tá falando sobre estabilidade física, monetária, financeira, né? Pensando aí na pergunta, né, pra gente se sentir, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para se sentir mais seguro e confiante diante das nossas metas, eu diria que primeiro, né, pra gente ser mais conservador, né, por assim dizer, dentro da criação aí, da implementação dessas metas, para não ficar aí muito criando a roda nesse momento. Então, quanto mais conservadora aí dentro da execução dessas metas, talvez seja o melhor caminho. E também, né, ações que a gente possa criar uma estrutura sólida, né, criar uma estrutura que vá se reverberar aí ao longo do caminho, né, que não seja alguma coisa fugaz, que não seja uma coisa que seja passageira, né? Então, uma estrutura mesmo que possa aí nos manter ao longo do caminho. Além disso, também, o que pode nos beneficiar nesse momento é ter um círculo de apoio, né? Ter, além de uma estrutura física, né? Talvez financeira aí, a gente está falando de uma estrutura de amigos e familiares, né? De pessoas com quem você pode contar na execução desse seu desejo, desse seu planejamento. Pessoas que vão te dar uma estrutura em que você se sinta pertencente a esse grupo, né? Então, essas aí são dicas que a gente possa se sentir mais seguro e confiante em relação aí às nossas metas. E aí, em seguida, eu pergunto o que está nos restringindo aí na conquista dessas metas, né? O que possa estar no nosso caminho aí, nos impedindo de conquistar aquilo que a gente deseja. O Diabo, que é essa carta que tem como correspondência astrológica o signo de Capricórnio. Então já é uma carta que fala sobre aspiração, trabalho, desejo, sobre a nossa relação com a materialidade, né? Que é a vida financeira, mas também com o nosso corpo, né? Como é que a gente coloca esse corpo no mundo. É uma carta também que vai falar sobre limitações, sobre barreiras, sobre a gente se sentir preso, né? Essa carta, ela fala muito desse lugar, né? De talvez a gente não estar cumprindo exatamente com os nossos desejos e isso acaba criando limitações. Então, e é interessante porque ela vem responder a pergunta quais são as restrições, né? O que está nos restringindo a conquistar as nossas metas? O que está nos restringindo, ela responde que somos nós mesmos, né? As limitações autoimpostas. Aquilo que a gente... as barreiras que a gente vem colocando. Talvez aí também uma falta de flexibilidade nas conquistas, né? A gente acaba focando muito numa determinada coisa, ou então criando estratégias que são limitantes, né, de alguma forma, e acabam não vendo outras possibilidades, né? Então a gente acaba ficando um pouco inflexível. Mas também ela pode se referir a algumas barreiras mentais, algumas limitações que a gente vem colocando, coisas que a gente acha que não é capaz de fazer, né? E isso acaba nos limitando nas conquistas e nas aspirações das nossas próprias metas. E aí, em seguida, para concluir esse jogo, eu vou tirar uma cartinha de conselho, né? Para esse ciclo aí de lua cheia. Então, muito interessante a gente tirar a carta da Torre aí como conselho,
porque é uma carta que fala sobre coisas inesperadas que acontecem, né, que acabam tirando a nossa estrutura, né, abalando a nossa estrutura, na verdade. E aí existe uma necessidade de rever as coisas, né, de olhar para o novo paradigma, né, entendendo que talvez a gente estivesse meio iludido, né, não estava vendo as coisas com a clareza que precisava ver. E aí a carta da torre vem com essa ruptura de padrão aí, essa necessidade de ruptura. É interessante porque ela potencializa essa carta do diabo, né? Que vem falando, olha, o que tá te restringindo talvez é uma inflexibilidade, né? Uma limitação autoimposta. E aí a carta, como conselho, a carta da torre, ela vem dizer, olha, tá na hora de quebrar as estruturas, de refazer a estrutura, né? De uma ruptura, de olhar as coisas com mais clareza, né, por outra perspectiva, principalmente se a gente está falando aí de uma rigidez mental, de uma estrutura muito aprisionada, né, que precisa ser substituída, né. E é isso, né, então assim, a gente está entrando aí, né, num período de lua cheia em Capricórnio, que vai falar aí sobre os resultados dos nossos esforços, né? Daquilo, seja lá aquilo que a gente esteja colocando a nossa atenção, os nossos esforços, porque Capricórnio é isso, né? Esse esforço, essa aspiração, esse desejo. E a gente abriu um jogo aqui que fala muito sobre isso, né? Sobre a gente estar conquistando, as coisas estão indo bem, a gente tá galgando espaço, a gente tá vivendo num período aí de conquistas e as coisas estão fluindo com maior facilidade. A gente tá se sentindo motivado por isso, né? Existe um contentamento emocional aí, que é uma conquista em si, né? Em relação ao que a gente vinha sentindo antes. Então, em termos de conquista, o que a gente ganhou aí nesses últimos ciclos? A gente conquistou essa serenidade, essa alegria emocional aí, né, com esse 10 de copas, por esse trabalho, por esse esforço, né? Então, ele não só ele tá fluindo bem com o 6 de paus, mas o 10 de copas vem dizer que emocionalmente a gente anda satisfeito com as coisas. O 10 de ouros, né, que vem aí respondendo como é que a gente pode se sentir mais seguro, mais confiante para continuar nesse projeto, para continuar nessas aspirações, nas nossas metas. Ele vem falar de uma necessidade de uma estrutura, né? Talvez a gente está indo, né? Mas como é que a gente firma bases para que isso não seja passageiro, para que isso não seja, a gente não perca isso, né? De uma certa forma até um pouco conservador, assim, né? Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, né, que precisa de uma estrutura, de um olhar mais conservador, o diabo vem falando que talvez a gente esteja colocando limitações que estão nos restringindo, né? Então, como é que a gente consegue manter esse olhar conservador, criar uma estrutura real, mas ainda assim romper com algumas limitações? E a carta da torre vem enfatizar isso. Olha, a gente precisa de uma ruptura aqui, a gente precisa, para que isso avance, né, para que esses desejos, essas aspirações avancem, a gente precisa de uma ruptura, a gente precisa uma mudança aí de visão mesmo, de base, até talvez de algumas ilusões aí que a gente anda criando em relação a isso, que precisa ser completamente destruída para que a gente consiga continuar a crescer. E é interessante porque, a princípio, essas cartas, elas meio que se contradizem, né? Eu preciso de estrutura, mas eu preciso quebrar completamente a estrutura atual para que eu crie novas bases, né? Então é mais ou menos isso aí que o jogo tá falando. Então esse foi o jogo aí de tiragem de lua cheia, uma lua cheia em Capricórnio, né, que vai falar sobre as nossas aspirações, sobre os nossos desejos, sobre o esforço que a gente faz para colocar alguma coisa no mundo, né, para conquistar alguma coisa. Lembrando que essa lua cheia
que a lua cheia em Capricórnio se repete em julho, então tudo que acontece agora, esses resultados, esses que a gente está vivenciando nesse momento, né, e as percepções que a gente vai conquistar agora, né, nessa lua cheia, elas serão potencializadas por ela se repetir no mês de julho. E elas continuam, né? Então é muito capricorniano isso também, né? Um trabalho que começa no mês e não termina já, né? Ele vai se prolongar até julho. Então esse trabalho de se rever, né? De se esmerar para que a gente consiga se especializar de certa forma, né? Nas nossas aspirações, para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito mesmo, precisa repetir, né? Eu acho que é bem capricorniano isso também. Essa coisa de, né, uma lua cheia só não dá conta, a gente precisa de 2 luas cheias para fazer esse trabalho. Isso é muito capricorniano. Entendendo também que existe aqui uma necessidade de flexibilizar as coisas, né? Que também é uma questão muito capricorniana, essa coisa da rigidez, né? Entender que estrutura e rigidez não são as mesmas coisas, né? Que às vezes a gente precisa se flexibilizar para que construa uma nova estrutura, para que se mantenha uma estrutura real, né? E isso é uma dificuldade, né? Quando a gente está sob o signo de Capricórnio. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que possa gostar também. E até o próximo vídeo.